Escrever um romance é como embarcar numa viagem criativa que desafia a nossa imaginação, a nossa capacidade de absorção e sensibilidade. Não se trata apenas de criar uma história, é sobre construir um mundo no qual o leitor queira viver, nem que seja por algumas horas, por aqueles momentos que nós estamos com o livro na mão. Mas o que é que define a escrita de um romance? E o que é que são as características essenciais para que seja verdadeiramente memorável? Para começar, a linguagem é o primeiro elemento que prende o leitor. Num romance, a escrita deve ser rica e envolvente, capaz de pintar imagens vividas e despertar emoções profundas, dependendo da história, que pode ser lírica e descritiva, não é? Para envolver os sentidos, ou mais simples e direta para manter o ritmo da narrativa. Mas seja qual for o estilo, a autenticidade é essencial. A maneira como as palavras são escolhidas e organizadas devem refletir o tom da história e os sentimentos dos personagens. E falando de personagens, estas são sem dúvida nenhuma a alma de qualquer romance. Um bom romance precisa de personagens inesquecíveis com os quais o leitor se conecte, mas o que é que torna uma personagem verdadeiramente memorável? Não basta que seja perfeito ou heroico, pelo contrário, precisa ser real. Ele precisa ter qualidades, precisa ter defeitos, sonhos, medos, sei lá. É preciso que o leitor entenda e que muitas vezes não concorde com as suas escolhas, mas que consiga sempre sentir empatia por eles. Uma personagem bem desenvolvida não vive apenas na página, ela permanece connosco muito depois de nós fecharmos o livro. E o que dizer da trama? Um romance bem escrito apresenta uma história cativante que nos leva por altos e baixos e que nos surpreende e, acima de tudo, nos desenvolve muito, prende-nos lá dentro. O enredo deve ser cuidadosamente planeado para equilibrar momentos de tensão com instantes de alívio, criando um ritmo que mantém o leitor agarrado do início ao fim da trama. Há sempre um arco narrativo bem claro, que começa com um início intrigante, passando por vários conflitos e desafios, e que vai culminar num clímax emocionante, seguido de um desfecho que deixa sempre marca. Nós vamos nos sempre lembrar. Mas um bom romance não é apenas sobre o que acontece, é também sobre onde acontece. O cenário é mais do que um plano de fundo. É um elemento vital que ajuda a contar a história. Seja uma pequena aldeia em Portugal ou uma metrópole vibrante em um mundo fantástico, cheio de criaturas mágicas, o que o ambiente deve ser tão palpável que o leitor o sinta. Que ele sinta que pode caminhar naquelas ruas e respirar aquele ar. Outro aspecto crucial de um romance é a sua temática. Os melhores romances tocam em questões universais, no amor, na perda, na redenção, medo, superação, sei lá, mesmo quando situados em épocas ou contextos muito específicos, os grandes romances transcendem o tempo e o lugar, porque exploram emoções, dilemas, esses dilemas que todos conhecemos. É esta dimensão humana que dá profundidade e ressonância a uma história. E claro, há a voz do autor, que é única e que é inconfundível. A forma como um escritor se expressa, como descreve o mundo, como constrói diálogos ou apresenta os personagens, é o que distingue a obra
das demais, não é? É aquela obra das demais. Um bom romance tem personalidade, uma voz que ressoa e faz com que o leitor queira ouvir. Então, escrever um romance é, no fundo, um ato de amor e dedicação. É um processo que exige tempo, paciência e muita atenção aos detalhes. Cada página, cada frase, cada palavra é cuidadosamente escolhida para criar algo que vai além do papel. E um bom romance não é apenas lido, é sentido, é saboreado. E é por isso que escrever um romance, quando escrevemos um romance, devemos lembrar que a verdadeira magia está na escrita, está em criar uma experiência inesquecível, uma viagem que o leitor nunca mais quer abandonar. Se conseguirmos fazer isso, então criamos algo que ficará sempre, mas sempre gravado no coração de quem lê o nosso romance.